Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com a família sobre um assunto muito relevante para quem tem filhos na idade escolar, principalmente se ele estiver nas séries iniciais da alfabetização. Esse processo, gente, não ocorre da noite para o dia e nem é milagroso. Mas tem coisas que, se a gente souber, vai ajudar muito quando fazemos a intervenção no momento em que auxiliamos nossos filhos nas tarefas de casa. E esse segredinho que eu quero falar para vocês se chama sondagem, tá? O que é uma sondagem? A sondagem diagnóstica é utilizada na escola por professores ou em consultórios de psicopedagogos para definir em qual fase de escrita a criança se encontra. Chamamos de sondagem diagnóstica porque é como podemos, a partir dessa ação, encaminhar outras ações para levar avante o desenvolvimento da criança. E existem várias fases, aqui eu coloquei 7, mas tem pessoas que acreditam que ou tem mais ou tem menos, tá? Eu dividi mais ou menos em 7 fases que depois eu vou explicar para vocês essas fases. O ser humano, desde que ele nasce, como ele nasce num ambiente letrado, ele vai tendo contato com a língua escrita, né? Que não é uma coisa natural do ser humano, ela foi inventada. Então, o que acontece? Ela vai passando por fases que às vezes são imperceptíveis, só que ela vai evoluir no processo de escrita, até um dia que ela mostra para você alguma coisa que ela escreveu e você vai dizer a ela, nossa, você já está alfabético, né? Que é um alvo desejado pelos professores, pelos pais, por todos os envolvidos no processo de aprendizagem dessa criança. Então, qual é a primeira fase que a gente costuma mapear? De acordo com a autora Emília Ferreiro, é uma teórica argentina. Ela escreveu um livro que se chama Psicogênese da Língua Escrita, e lá nesse livro mostra todas as fases de desenvolvimento da história da escrita de uma criança, tá bom? Então passa por essas fases mais ou menos. O que nós chamamos de garatuja? Quando a criança já faz rabisco, que na verdade não são rabiscos aleatórios, na verdade ela está querendo escrever o nome das coisas. Às vezes ela usa desenho, às vezes ela usa as letras todas disforme, que você não consegue definir, mas na cabeça dela ela já consegue saber que pelo menos para escrever a gente precisa de letras. Então ela está procurando, dentro de toda a capacidade que ela já tem de pensar sobre a escrita, ela está tentando formular. Para ela, o ato de escrever ou desenhar é a mesma coisa. Pré-silábico nível 1. Nessa fase, a criança já sabe que desenhar e escrever não é a mesma coisa. Aqui nós temos um primeiro exemplo de pré-silábico, que é uma criança que ainda está na garatuja, mas ela já tem um contorno de uma criança que escreve e que não rabisca mais. Ela sabe que existe ali uma regularidade para as pessoas que escrevem. Provavelmente ela imita uma pessoa que está fazendo a letra cursiva, e ela já sabe que não é qualquer rabisco que seja uma letra, né? No outro exemplo aqui, essa criança que chama Abner, né? A outra chama Ana Luísa. Essa criança que chama Abner, ele mistura letra com número, mas já sabe que os símbolos de escrita é diferente de símbolos de desenho, né? Então ele já tem uma evolução de escrita, embora não esteja alfabético, e está usando todo o conhecimento que ela tem para escrever. Essa criança provavelmente já entrou em contato com letras e números, né? Na escola ou em casa, ela já tem um ambiente letrado, então ela já sabe diferenciar números e letras dos desenhos, só que ela ainda não reconhece qual o valor simbólico do número, para que o número serve
e para que a letra serve. Ela não consegue diferenciar que a letra é para escrever e o número é um símbolo que usamos para contar. Pré-silábico nível 2. Nessa fase, nós temos aqui a sondagem da garotinha Esther, né? Aqui ela não sabe usar a quantidade certa de letras, não sabe qual letra usa, mas ela já conseguiu diferenciar letras dos números. Ela não usa mais números no meio das letras na hora de escrever. Então é chamado de pré-silábico nível 2. Silábico sem valor sonoro. À medida que a criança vai sendo estimulada e todos os dias entra em contato com a língua escrita, ela vai criando uma teia de reflexões sobre o que as letras e os números significam, e sua escrita vai tomando cada vez mais forma. Nessa fase, a criança passa a acreditar que, além de precisarmos das letras para escrever palavras e dos símbolos numéricos para aprender a contar, ela começa a pautar a sua escrita num ritmo, onde acredita que para cada som que sai na emissão das palavras, será necessário colocar uma letra a cada som na hora de escrever. Silábico com valor sonoro. Nessa fase, a criança utiliza uma letra para cada som na hora de escrever, só que os sons são apropriados ao valor sonoro das palavras. Por exemplo, se você ditar para ela camelo, percebam aqui, ó, camelo. Ela colocou o C, ela não colocou a vogal certa porque ela ainda não construiu. Camelo. Ela já percebe o som das vogais. Então, ela coloca todo o conhecimento que ela tem de vogais, ela coloca na hora de escrever, tá bom? Ou de consoantes também. Só que ela não forma ainda aquelas sílabas, né? Que a gente chama de sílabas. Isso quer dizer que ela está procurando ajustar a grafia com o som das palavras, porém ainda não concebe que às vezes um som pode ter uma letra, pode ter 2 letras, 3 letras e assim por diante. Silábico alfabético. Nessa fase, a criança escreve ora com letras, ora com sílabas. É muito comum você ditar palavras como cebola e ela escrever assim, ó, cebola, apenas com o C. Ela pode pensar assim, para que eu vou usar o E, aqui no caso, né? Para que eu vou usar o E se o C já tem o som do E? Então, ela ainda escreve de maneira intuitiva, tentando fazer alguns ajustes, utilizando as letras que conhece e usando as hipóteses com sua própria intuição. Tá bom? Olha aqui o camelo, também ela escreve canelo, porque o N e o M para ela são muito parecidos. Ela pode fazer isso. Rinoceronte, ela escreveu ri, o no, ela escreveu só o O, porque ela não se lembra qual letra que poderia ter usado ali. E assim ela vai usando, colocando em jogo todo o conhecimento que ela tem para escrever. É uma fase muito importante. É nesse momento que apresentar as sílabas é uma boa ideia. Se você apresenta em momentos anteriores, pode haver muita confusão na cabeça da criança. Mas nessa fase silábico-alfabético, é muito importante apresentar um silabário, né? Pedir para ela procurar aonde é que está escrita dos sonzinhos das palavras. Ela vai procurando uma regularidade melhor. Alfabético nível 1. Nesse momento, a criança escreve tentando sempre ajustar a sua fala com a escrita e não reconhece nenhuma norma ortográfica da língua portuguesa ainda. Geralmente, no primeiro ano escolar, existe todo um trabalho voltado para a construção dessa alfabetização, mas não para a consolidação dela, pois até o 5º ano a criança terá tempo de estruturar melhor sua linguagem oral e escrita, né? Embora o letramento seja necessário desde a pré-escola, para que o pensamento dessa criança esteja bastante enriquecido. Então, nessa fase, quando, por exemplo, foi ditado aqui para a criança, rinoceronte. Então, ela escreveu isso aqui, ó, rinocerote.
mas reparem que quase todos os sonzinhos ela escreveu direitinho, tá? Só que ela não tem regularidade ortográfica. Camelo, ela escreveu camelo direitinho, peru. Então aqui ela costuma já escrever com as sílabas simples, mas ainda não escreve com as sílabas complexas, tá? Não coloca R no meio das sílabas, nem o N, nem o M, aquelas letras intermediárias, né? Ela escreve apenas as sílabas mais fáceis que tem. E mesmo assim ela é considerada o nível alfabético. Não está alfabetizada ainda, mas esse nível chama alfabético nível 1. Então aqui termina as 7 fases que eu havia dito no início. Existem as outras fases que eu vou mostrar, que são as fases posteriores, quando a criança já começa a ficar ortográfica, tá bom? O alfabético nível 2, ele consegue já perceber algumas regularidades mais precisas, como, por exemplo, essa palavra serpentina. Se ele fosse nível 1, ele escreveria sepentina, por exemplo, né? Sepetina. Ele não notaria esse R, ele não notaria esse N, mas como ele está nessa fase, ele já consegue perceber algumas regularidades, embora não acerte todas as vezes. Então, esse é chamado o alfabético nível 2, que ele já consegue perceber regularidades mais precisas. E, enfim, consideramos ortográfico aquelas crianças que não erram mais. Por exemplo, aqui, essa criança, além dela escrever tudo certinho, ela usa a paragrafação adequada e usa os espaços certinho entre as palavras, tá bom? Então, aqui, nesse caso, ela já é considerada ortográfica. Essa fase, provavelmente, ela costuma alcançar do 4º ano para frente, tá? Quando ela realmente não erra mais, mas percebam que é toda uma construção, desde quando a criança é bebê, a construção da escrita acontece. Quanto mais você estimular seu filho, mais rápido ele vai escrever, mais rápido ele vai se tornar ortográfico. Note que não existe uma idade precisa, uma idade correta para que se aprenda a escrever certinho, mas existem estímulos diferentes que possam ser dados a essa criança, tá? Dependendo do estímulo que é dado, ou ela vai demorar muito para escrever, ou ela não vai demorar tanto assim. O processo de sondagem geralmente é realizado mensalmente nas escolas, mas se você em casa tem curiosidade de saber em que fase de escrita seu filho se encontra, existem algumas regras a seguir. Em primeiro lugar, você deve escolher um campo semântico, ou seja, um assunto único a que as palavras que for ditar pertençam. Vamos supor que o campo semântico que você escolheu seja animais. Então, aqui eu trouxe um exemplo para mostrar a vocês. Outra coisa importante que é preciso lembrar nesse exemplo é que a primeira palavra é uma polissílaba, ou seja, tem 4 sílabas. A segunda palavra tem 3 sílabas, camelo. A terceira palavra tem 2 sílabas e a última tem uma sílaba só. Para que a percepção da criança apareça na sondagem, é interessante que esses 4 tipos de palavras sejam ditadas. E uma frase, para você observar se caso ela já estiver alfabética, se ela já consegue segmentar. Ou seja, se ela já consegue perceber que existe um espaço entre as palavras. Isso é chamado de segmentação. Então, pessoal, essas são as fases que eu queria falar para vocês. As fases de escrita por qual os nossos filhos passam desde bebê até quando ele se torna alfabético, tá bom? A maioria consegue desenvolver a escrita já no primeiro aninho. Até o final do primeiro ano, geralmente eles já conseguem escrever pelo menos com as sílabas simples, né? Pela minha prática como professora,
e psicopedagoga, eu tenho visto que isso é assim normal, que uma criança já se torne alfabética no primeiro ano. Alguns podem demorar um pouquinho mais, mas não está fora do normal também. Aí vai depender da quantidade de estímulos que ela tiver, tá? Dentro da casa, na escola, em todo lugar que ela estiver. Se ela tiver um ambiente letrado, vai ser melhor ainda para ela aprender, tá bom? Eu espero ter ajudado e nos próximos vídeos eu estarei trazendo alguns exemplos de sondagens que vocês podem estar passando para eles, tá? Caso vocês queiram descobrir qual é a fase de escrita que o seu filho se encontra no momento, tá bom? É muito importante porque aí você poderá fazer a intervenção certa, tá certo? E aí eu finalizo aqui, até o nosso próximo vídeo. Beijo!